Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e hoje nós vamos responder algumas perguntas que tratam de crimes na lei de licitações. É um assunto que as pessoas não gostam de tratar, às vezes ficam com medo, mas o maior medo que nós temos que ter é da ignorância. Então, se você estiver bem esclarecido, esse assunto não preocupa muito. Eu acho lamentável que na lei de licitações alguns procedimentos tenham sido criminalizados. Veja, nas outras áreas do direito administrativo isso não acontece. E os crimes que estão aí já estão no Código Penal. Corrupção ativa, corrupção passiva, apropriação indébita. Mas agora nós vamos ouvir algumas perguntas diretamente relacionadas ao tema. Vamos à primeira. Isso, o que são crimes da lei de licitações? Os crimes da lei de licitações estavam na lei de licitações, na 8666 de 1993. Então, houve um conjunto de condutas que a lei, em 1993, veio uma época em que o Brasil estava enfrentando o processo de impeachment do presidente da República e decidiram criminalizar as condutas relevantes na área de licitações e contratos. A nova lei de licitações e contratos, a 14.133, adotou uma ideia diferente. Ela reconheceu que era necessário criminalizar algumas condutas, mas colocou dentro do Código Penal. E com isso, o servidor público e o contratado tiveram uma vantagem, porque lá no Código Penal, quando colocou o artigo dentro do Código Penal, as regras gerais dos crimes passaram a vigorar. Só se pune conduta quando ela é dolosa, não é quando ela é culposa, não se pune. Algumas pessoas me puxam assim o paletó, professor, na 866 também só tem doloso, com crime doloso. Não é verdade. Por exemplo, tem uma das condutas lá, deixar de observar as formalidades previstas em lei, e que tem gente por culpa respondendo pelo crime, porque esqueceu de enviar para publicação, ou enviou para publicação, não foi publicado e a pessoa não juntou no diário, o pedaço do diário oficial, porque não saiu, tocou o processo em frente, não sabia que não foi publicado. E mesmo assim sentou no banco dos réus. Outra questão relacionada aos crimes. Quando o legislador coloca dentro do Código Penal, a tentativa não é punida, porque para ser punida a tentativa tem que ter artigo específico. Lá tem matar alguém, tentativa no Código Penal é punida. Os crimes da lei de licitações não admitem só a tentativa, eles têm que ser consumados, têm que chegar ao resultado. Então, os crimes da lei de licitações foram tratados agora dentro do Código Penal. A Lei 14.133 colocou dentro do Código Penal. E são condutas muito específicas. Você tem que tomar cuidado, por exemplo, quando você concede um reequilíbrio, um reajuste, porque tem que estar previsto no edital e no contrato. E se não estiver previsto no edital e no contrato, pode caracterizar crime quando não é devido o reequilíbrio. Você está vendo que eu estou com uma lei aqui na mão? Pois é, essa aqui é a nossa edição da Lei 14.133, junto com a Lei 8666, com um código remissivo alfabético com as duas leis. Então, se você tem alguma dúvida em qualquer uma das duas leis, você consulta o mesmo código. Foi editado pela editora Fórum e vai ser reeditado em 2023. Vamos à segunda pergunta. Quais são as principais fraudes em licitações? Veja, a lei, na parte de criminalização, também cuidou disso. Quando o particular produz documento falso e coloca dentro do processo, seja presencial ou eletrônico, a conduta é punida. Quando o gestor público deixa de pagar fatura de acordo com a ordem de apresentação, de acordo com as datas dos atestos, pode cometer crime, porque a administração pública não pode favorecer um contratado. Recentemente, eu presenciei uma situação em que saiu uma notícia no jornal dizendo que uma conduta de um contratado estava errado e a administração decidiu não pagá-lo enquanto não fosse concluído o processo, mas não escreveu isso. Então, quando você paga e favorece o seu amigo ou prejudica o seu inimigo, atrasando o pagamento de uma fatura, pode estar cometendo um dos crimes previstos em lei. Então, as fraudes mais comuns são apresentação de documento falso, superfaturamento e sobrepreço. Superfaturamento. Você não faz, mas fatura, ou não faz tudo o que prometeu e fatura, emite uma fatura, ou sobrepreço. Você vende o que você vende para todo mundo
a um determinado preço, mas para o governo fica mais caro. Então vamos imaginar, esse produto aqui custa R$20 e para o governo ele passa a custar R$100. Você não pode cobrar mais. E agora o governo tem uma ferramenta fantástica. O gestor público vai poder acessar a base de notas fiscais nacionais. E com isso ele vai saber quanto a empresa cobra. Não tem nada de errado o seu produto ser de melhor qualidade e você cobrar mais caro. Tem de errado é quando você vende para o governo aumentar o preço, ok? Então esses são os principais crimes, as principais fraudes no processo. Vamos à terceira pergunta. O que aconteceu com os crimes licitatórios na nova legislação? As pessoas dizem assim, puxa, que bom que colocaram dentro do Código Penal a relação dos crimes. Eu concordo. Não era para ter crime na área específico de licitação em contratos. Não era. Não precisava ter feito isso. Foi uma jogada de mídia que prejudicou muito servidor público honesto, porque acabam confundindo as questões e até você provar a inocência para pessoas que não conhecem licitação em contratos é muito mais difícil. O que aconteceu? A 8666 colocava penalidades mais leves. A nova lei colocou penalidades mais rigorosas. A maior parte dos crimes na 8666 estava com a penalidade de detenção. Agora começa com a penalidade de reclusão. Então, e as penalidades foram agravadas. Eu dou um exemplo aos meus fraternos amigos e alunos. Hoje, se você dispensar ou exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei e conseguirem provar que você agiu dolosamente, você pode ser colega de cela de um assassino, de um homicida, porque a penalidade ficou de 4 a 12 anos. Matar alguém, e a penalidade prevista para o crime de contratação direta sem licitação, deixa eu consultar aqui, a penalidade prevista para esse crime é de 4 a 8 anos. Reclusão de 4 a 8 anos. Matar alguém é de 4 a 12 anos. Então, você, durante 6 ou 8 anos, você pode conviver com um assassino e você ali fez uma contratação que entenderam que era dolosa, que você queria favorecer alguém. Então, é uma penalidade muito severa, né? Não se pode justificar a legislação assim. Muito melhor seria afastar o agente da possibilidade de reincidência. Então, basicamente, o que mudou de diferente entre a nova lei e a lei anterior foi o rigor do crime e colocar dentro do Código Penal. Vamos então para a quarta pergunta. Quais são os crimes que podem ocorrer durante a realização de uma sessão de licitação? Seja a sessão de licitação presencial ou eletrônica, os crimes podem se caracterizar. Teve um episódio aqui em Brasília, um determinado órgão, em que uma senhora, proprietária de uma empresa, compareceu a uma licitação presencial. E na licitação presencial, na hora dos lances, ela baixou muito o lance dela. E os outros licitantes presentes começaram a agredir essa senhora, primeiro arremessando objetos e depois com palavras de baixo calão. E ela esperou uma ação do pregoeiro que estava presidindo a sessão e não teve. E reclamou a necessidade de uma intervenção dele e não teve. Ele tocou a sessão em frente e mais adiante pararam com as agressões. Veja, no recinto de uma sessão, compete àqueles que estão dirigindo a sessão o que nós do direito chamamos de poder de polícia. Você não vai virar policial, mas é um poder de polícia administrativo. Então, havendo algum incidente, você tem o dever de zelar pelo respeito a todos no recinto. E pode fazer isso de várias formas. A primeira, interrompendo a sessão. Senhores, eu vou interromper a sessão. Ou você pode requisitar a segurança do prédio, a vigilância do prédio, para conduzir alguém para fora da licitação, desde que essa pessoa, você reiteradamente pratique a conduta e não atenda a seu apelo de respeitar a urbanidade e ser elegante com todos os presentes. Terceiro, é importante durante a sessão que não só o respeito, mas o registro dos fatos. Na nova lei de licitações, agora você tem que gravar a sessão presencial e juntar aos autos. Não é mais como era antigamente. Agora, se for presencial, é necessária a gravação e a juntada aos autos. Mas, tanto no ambiente eletrônico como no ambiente presencial, podem ocorrer algumas condutas incorretas, irregulares e até criminosas. Vamos à leitura do dispositivo. Está aqui. Perturbação do processo licitatório, que passa a integrar o Código Penal brasileiro
no artigo 337, letra I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do processo licitatório. Veja só, impedir, perturbar ou fraudar. Aqui não é aquela piadinha inconveniente que o sujeito coloca. Eu vi, inclusive, no site, uma vez, ok, senhor pregoeiro, que horas que vai ser o jogo amanhã? Né? Senhor pregoeiro, o senhor vai tomar chopp lá em casa no final de semana? Cadê o rigor que tem que ter uma sessão como essa? Uma piadinha, alguma coisa, mas o licitante estava querendo mostrar aos outros na sessão que tinha uma intimidade imprópria com o pregoeiro. Claro que todos nós já passamos por isso. Você é uma autoridade, de repente chega um amigo seu, né? Você vai tratar mal o seu amigo? Não. Olá, fulano, como vai? Tudo bem? Ah, minha mãe vai bem, tá tudo em ordem com ela, e a sua, tá? Seus filhos, tá ótimo, prazer revê-lo. Eu, quando fui juiz, inclusive, uma vez, chegou um sujeito, eu entrei na sala, estava o sujeito lá na sala de espera, veio, me deu um abraço, que saudade, pois é, que saudades, como é que vai você? Cheguei, sentei, ele estava na condição de autor da ação. Eu disse, olha, o autor da ação foi meu amigo, e eu fazia uns 15 anos que eu não ouvia, tá? Quero dizer que eu me sinto isento para julgar o processo dele. Mas compete a vocês decidirem. Tanto você, que é meu amigo, se eu julgar contra, tem o risco de eu julgar contra, como ao senhor, que é o réu na ação, o senhor também pode só levantar o dedinho assim, não precisa falar duas vezes não. Eu me declaro impedido. E para minha surpresa, os dois disseram, não, a gente quer que o senhor julgue, a gente tem pressa no julgamento dos dois lados. Sabe por quê? Porque se o senhor não julgar hoje, a gente tem que esperar o substituto chegar. E só tem substituição daqui 3 meses. Né? E aí eu comecei a conduzir a audiência e o resultado foi o quê? Fizeram acordo. Né? Pela postura dos 3 ali, uma postura notável, respeitosa, ética. Né? Cada um fez suas contas, comparou com a do outro. Então, o que é importante? Numa situação que está lá, que está aparecendo um chat, você tem que impor o rigor. Fulano, por favor, eu peço que você contenha as relações de amizade, nós estamos no ambiente público. E se você perder seu amigo por uma colocação como essa, não lamente, não era seu amigo, tá bom? Os amigos compreendem a gente até o final. Muito bem, então esses são os crimes que podem acontecer durante a sessão. Impedir uma sessão é a história do sujeito que consegue impedir a realização da sessão por vários modos, né? Vai lá, desliga a energia elétrica no tempo que era presencial. Aliás, eletrônico também pode acontecer isso. Aí descobriram que o licitante, enquanto ele não permitia lá, ele desligava a energia, desligar elevador de acesso, perturbar. Perturbar tem que ser uma coisa, para caracterizar o crime, tem que ser uma coisa muito grave. Senão o crime não acontece. Né? A perturbação, às vezes, o sujeito perde a cabeça, né? E fala alguma besteira ali. O que eu recomendo para você nesse cenário? Sempre utilize a ideia de documentar. Né? Eu já contei aqui em algum outro vídeo a história de um pregoeiro que foi chamado de palhaço por um licitante. Só é um palhaço. E a reação que eu tinha ensinado para ele, tinha sido meu aluno, ele só um minutinho. O senhor me chamou de quê? De palhaço? Só um minutinho. Registre na ata. O licitante fulano de tal chamou de palhaço. Ok, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Palhaço, mas não sei o quê. Perguntado, acrescentou. Claro que você tem que ter sangue frio. Né? E aí, o licitante se retirou da sala. Se retira da sala, abandonando a sessão, fulano de tal. Ninguém gosta de ser chamado de palhaço. Ele não tolerou. Ele encaminhou os autos, depois de encerrada a sessão, para o Ministério Público, por desacato. Então, veja, é importante que você tenha essa conduta. Existem crimes que são durante a sessão também. Com isso, nós encerramos as 4 perguntas que tínhamos para hoje. Se você quiser fazer alguma pergunta, lembre-se, pergunta é curtinha, não vai mandar edital para a gente examinar aqui. 4 ou 5 linhas, envie para a gente tem o maior interesse em responder e, se for o caso, inclusive colocar seu nome na pergunta, tá bom? Continue acompanhando nosso trabalho nas redes sociais e difundindo com todos o que fazemos para melhorar a administração pública do Brasil. Até o nosso próximo encontro.